Olá, graça e paz da parte daquele que reina e vive, está vivo para todo o sempre. Bendito seja o Deus de toda glória, o Deus de todo poder, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o eterno, o soberano, aquele que com seu poder governa céu, terra e debaixo da terra. Todas as coisas estão sujeitas a Ele, ao bendito, ao Senhor, aquele que vive, aquele que disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Bendito seja Ele, amém? Ao Deus de toda graça, ao Deus que disse: eu sou o que sou, e além dele não há outro Deus, não há outro ser, né? Outra divindade tão poderosa, tão gloriosa, tão majestosa como o nosso Deus Yahvé. Sou seu irmão Van, daqui de Cabedelo, Paraíba, cuja capital é João Pessoa, Nordeste brasileiro. Bendito seja Deus, assim Deus querendo, para todo o Brasil esta mensagem possa alcançar. Basta Deus querer, amém? Louvado seja Ele. Então, o tema é a continuação do estudo passado sobre carne ativada de Judas, fazendo a vontade de Deus. Tem um estudo aí, você dá uma pesquisada, você vai ver que a carne ativada dos irmãos de José, a carne ativada de Faraó, do exército de Faraó. Então, essas pessoas e outras, né? A Bíblia mostra que Deus tem controle sobre todas as coisas, até mesmo no espírito do homem e na carne do homem, seja ela ativada, desativada. Deus é soberano, sempre foi, é e sempre será por todas as gerações. Amém? Vamos lá? Então o tema é forte. O tema está dando discussão até mesmo em outros canais da graça, né? No meio religioso e no meio evangélico, religioso, e também nos canais, né, de alguns irmãos, né, da graça, do evangelho da graça. Vamos lá? Então o tema é esse. Vamos seguir devagar. Perceba aqui, eu quero apenas depois entrar aqui neste assunto, na leitura, mas o tema você não se assuste, você que é deste canal, você já está sabendo por dentro, já está alimentado deste alimento, que é um alimento sólido. Falar da soberania de Deus não é leitinho, não é para criança, não é para o recém-nascido. O recém-nascido estranha, o menino estranha, as criancinhas estranham, detonam, diz assim: não assista aquele canal, não veja aquilo ali é diabólico, aquilo ali não é da graça, né? Esse negócio de falar de soberania de Deus, isso está dando discussão nos outros canais. Aqui não, aqui é bênção. Aqui é qualidade espiritual, o alimento aqui é sólido, é bom e é gostoso de ouvir. Então, vídeo passado eu falei sobre, eu introduzi, né, sobre a vida de Judas, o chamado de Judas, o ministério de Judas, as qualidades, né, carnais de Judas, e hoje eu quero falar, já adentrar sobre Judas fazendo a vontade de Deus. Judas Iscariotes. Falei o que significa Judas, falei o que significa Iscariotes, certo? Então vamos lá. Carne ativada de Judas fazendo a vontade do Deus soberano. Judas, com todo o seu mal, na sua carnalidade ativada, fazendo a vontade
de Deus. Não é que Judas ficou bom e de repente fazia a vontade de Deus, não. O mal que Judas fez foi segundo a vontade de Deus. Vamos ver isso? Ah, irmão, isso não pode, isso não está na Bíblia, isto é uma heresia, isto é doutrina de Moloque. Estão ensinando aí, né? E eu vou trazer uma refutação, e você vai ver que o texto, só para a gente ter uma ideia aqui, o texto de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, quando diz que Deus incitou a Davi, não foi Moloque. Isso chama-se desespero, meu irmão. Por que desesperar? O seu homem de Deus, calma. A questão, meu irmão, sabe qual é a questão de alguns pregadores, quando eles começam a se exaltar e não querem dar o braço a torcer a Bíblia, a verdade, se acham, é que lá na frente, um erro gravíssimo desse, dizer que Moloque incitou Deus pagão, um Deus que não existe, incitou um Deus feito por mão de homens, Moloque, um Deus da mente do homem. Agora, Moloque incitou Davi a praticar o mal. Isto é grave, meu irmão, isto é gravíssimo. Eu vou trazer esse estudo para você e vou mostrar na sua Bíblia que não foi Moloque, foi o próprio Yahvé, o Eterno. Mas vamos para cá, este é outro assunto. Aqui, ó. João capítulo 6, livro histórico de João, versículo 67. Vamos ver o chamado de Judas Iscariotes. Então, repito, carne ativada de Judas, fazendo a vontade soberana de Deus. Beleza? Calma, tranquilidade daqui para frente, que vamos crescer, vamos aprender, vamos desfrutar daquilo que as Escrituras nos oferecem como conhecimento. Conhecimento. Irmão Van, preste atenção aqui na pergunta. Se Judas estava predestinado, né? Se Judas estava predestinado a fazer a vontade, né, ou trair Jesus, se Judas estava predestinado a trair Jesus, por que ele foi escolhido para ser apóstolo? Então vamos ver Judas sendo escolhido para ser um apóstolo. Diz aqui, João 6,67. Então Jesus se voltou para os 12, e perguntou, vocês também vão embora? 6,67. Agora, 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. 69. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. 70. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12. Judas estava no meio. Mas um de vocês é um diabo. Para quem ele se referiu, esse diabo aqui? Ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Beleza? Então, o próprio Cristo escolheu Judas Iscariotes para fazer parte do apostolado. Outra pergunta. Então, por que ele escolheu Judas? Né? Se Judas iria traí-lo, por que ele fez parte do apostolado, né, dos discípulos, da doutrina? Ouviu Cristo, sabia que ele ia trair aqui, ó. Mais tarde o trairia. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Então, Jesus escolheu Judas, presta bem atenção aqui agora, para que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele, de Cristo. Por isso que ele escolheu Judas, estava nos planos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus decretou que um homem iria trair seu filho. E este homem nasceu, viveu ali na região da Judéia, de Israel, de Jerusalém. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi um homem, certo? Fez parte do chamado dos 12, você viu aqui, para ser discípulo, para ser apóstolo. Só que
Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Então, Judas foi escolhido para que se cumprisse nele, em Judas, as Escrituras. Mateus capítulo 26. Vamos aqui para Mateus. Capítulo 26, versículo 46 e 49. Presta atenção. 46. Levantem-se, vamos, meu traidor chegou. Jesus sabia ou não sabia? Meu traidor chegou. 47. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, lembra lá? Um dos 12 é um diabo, chegou com uma grande multidão, armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. 48. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. 49. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou, e ali foi identificado, o Filho de Deus, o Messias, e também a traição com um beijo. Então Jesus escolheu Judas para que se cumprisse as Escrituras. Agora, tudo isso Judas estava fazendo de boa mesmo, normalmente, um ser normal, só que já estava escrito que Judas iria fazer isto, meu irmão. Isto chama-se soberania de Deus, plano de Deus, decreto de Deus, né? É vontade soberana de Deus, presciência de Deus, predestinação. Antes da fundação do mundo estava escrito isto aqui no coração de Deus, no pensamento de Deus, na vontade de Deus, que isto iria acontecer no ano 33 da primeira era cristã. Muitos anos, milhões de anos na eternidade, Deus planejou isso aqui e foi executado eternidades depois. Você está entendendo como Deus é santo, maravilhoso, eterno, bondoso, criador, o Deus todo-poderoso? Por causa disso. Calma. Versículo, então veja que vai se cumprir as Escrituras, isso aqui já estava escrito. Já tinha sido da vontade de Deus, e isso aconteceu. Agora, versículo 53. Olha o versículo 53. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger, e ele os enviaria no mesmo instante? Logo depois que ele foi traído, os soldados, quando Judas o beijou, os soldados identificaram que através do beijo seria Jesus. Os soldados pegaram Jesus e já estavam levando Jesus, e Jesus agora está dizendo aqui, calma, vocês não vão fazer nada, o negócio não é com vocês, é comigo. Aí ele diz, 54, se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras? Veja, perceba aqui, meu amado, abra teus olhos espirituais, não creia no Deus chamado Moloque, não, cuidado aí, viu? Cuidado com essas pregações de Moloque. Aqui, ó, se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras? Jesus não poderia fugir dos planos eternos do seu Pai. Ele tinha que cumprir pelo pé as Escrituras. 53. E escreve o que é necessário que agora aconteça. Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? 55. Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. 56. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Está vendo aí?
tudo que Judas fez, sem ninguém apertar ele. Ele estava realizando, fazendo a vontade da sua carne ativada, traiu Jesus, roubava, enganava, né? E manifestava o mal da sua carne por causa disso aqui, ó. Tudo isto está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Neste momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, tudo estava escrito, meu irmão. Se cumprir as Escrituras, é isto. É o profeta receber a mensagem de Deus e escrever e dizer, olha, guarda aí, daqui a tantos anos vai se cumprir. Segura aí, daqui a mais um tanto tempo, naquela geração, naquele tempo, vai se cumprir. E estava se cumprindo exatamente no ano 33, né? Os planos de Deus. Como assim, irmão Van? Não entendi. Se cumprir as Escrituras, o que significa isso? Se cumprir as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Se cumprir as Escrituras. Se cumprir as Escrituras, amados, lembra lá do começo do estudo que eu falei, no vídeo passado, tá lá o comecinho, as perguntas, a carne ativada, ou seja, o mal de Judas Iscariotes o levou a praticar, né, a trair Jesus, correto? Correto. Só que tem um porém, o mal que estava em Judas, a carne ativada de Judas, né, que o levou a trair Jesus, tem porém aqui uma revelação abençoada. E qual é esta revelação, irmão Van? Jesus disse que tudo que estava acontecendo, aqui ó, tudo que estava acontecendo com ele era para se cumprir as Escrituras. Mateus 26, 56, olha só, Mateus, você viu aqui, então o mal que Judas estava praticando, Judas Iscariotes, era simplesmente ele estava realizando o plano de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus. Para que se cumprisse as Escrituras, Judas teria que manifestar todo o seu mal e trair o Filho do Homem, ou o Jesus de Nazaré. Mateus 26, 56, Mateus, aqui 26, 56, está aqui, ó. Mas tudo isto está acontecendo para que se cumpram as Escrituras, aqui ó, se cumpram as Escrituras, beleza? Tranquilidade. Agora, se cumprir o que estava previsto, quando a Bíblia diz para que se cumpra, aqui ó, as palavras dos profetas, era aquilo que estava previsto, predeterminado por Deus na eternidade. Ou seja, para que se cumpra o plano de Deus, para que se cumpra os decretos de Deus, para que se cumpra o propósito de Deus, Judas teria que ter a sua carne ativada, trair Jesus, roubar, né, trapacear, fazer todo o mal da sua carne, para que se cumprisse as Escrituras, ele teria que ser dessa forma. Mateus não foi, Marcos não foi, Pedro não foi, Tiago não foi, entendeu? Então, teria que ser Judas. Por quê? Porque estava profetizado a respeito dele, de Judas Iscariotes. Então, se cumprir as Escrituras, era tudo aquilo que Deus decretou na eternidade, no passado, todos os planos de Deus, né, teria que se cumprir, porque estava previsto por Deus, predeterminado por Deus, isso na eternidade, e só veio ser realizado, decretado, só veio ser feito o plano de Deus, concretizado no ano
33, com um homem chamado Judas e a sua carne ativada para o mal. Detalhe, meu amado, detalhe muito importante, tudo o que aconteceu com Jesus já tinha sido planejado. Tudo. Judas simplesmente nasceu, cresceu, foi chamado por Cristo para compor, né, e para realizar unicamente o propósito, cumprir o papel dele, de Judas, né, trair Jesus. Qual foi o papel de Judas? Trair Jesus. Então, tudo isto aconteceu com Jesus porque já tinha sido planejado. Judas, ele nasceu, cresceu ali, né, entre os discípulos, exatamente para que se cumprisse a vontade de Deus, o propósito de Deus. Qual foi o propósito de Deus na carne ativada de Judas? Levar Judas a trair Jesus. Você vai ver isso já já aqui. Então, repito, qual o propósito de Deus na vida de Judas? Com o mal de Judas, com a carne de Judas ativada. Levar Judas com todo o seu mal, com toda a sua carne ativada. O propósito de Deus foi que Judas traísse Jesus. Por que isso teria que acontecer? Para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. É isso, meu irmão. Não tem argumento, não tem mimimi, não tem Moloque que dê jeito nisso aqui. Não tem Moloque, o Deus que estão pregando aí dizendo que é Yahvé, que falou com Davi, a qual Davi foi reverenciá-lo, né, como Deus, segundo que se prega aí, um pregador aí renomado na graça, na graça. Meu Deus não é Moloque. Então, você vai ter uma surpresa sobre isto. Então aqui, voltando aqui, tudo que aconteceu com Jesus e com Judas já tinha sido planejado por Deus na eternidade, né? Judas simplesmente nasceu, cresceu, foi chamado por Cristo com um propósito. Qual o propósito de Judas? Cumprir o papel, seu papel, cumprir o papel de Judas, né? E qual era o papel de Judas? Sua carne ativada, trair Jesus. Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ver aqui se Jesus sabia ou não. Marcos, capítulo 14. Vamos para Marcos. Aqui, ó. Marcos, capítulo 14. Vamos ver se Jesus sabia ou não que Judas iria traí-lo. Marcos 14, a partir do versículo 42. 42. Levantem-se, vamos, meu traidor chegou. Jesus que disse, levantem, ele mandou os discípulos se levantarem e disse, o meu traidor chegou. Vamos ver se ele sabia quem era o traidor. Ou ele jogou assim no meio dos discípulos. Vamos ver. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Judas aqui, ó, quando ele ainda falava Jesus, ainda falava Judas Iscariotes. Levantem, o meu traidor chegou. A quem Jesus se referia como traidor? Judas. 42, o 43 está aqui. Também João, ainda livro histórico de João, capítulo de número 6, que a gente viu de início, versículo 70, versículo 70, olha só. Então Jesus disse, eu escolhi vocês, 12, mas um de vocês é um diabo. Olha só, será que Jesus disse que poderia ser qualquer um dos discípulos? Ele lançou assim a semente, jogou uma carapuça. Será que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Então, Jesus sabia sim, né? Jesus conhecia de perto, porque ele disse, eu conheço, né, o Espírito que está em vocês. Então, Jesus sabia que Judas seria o traidor.
Judas estava sendo usado por Deus, cumprindo o seu papel, realizando a vontade e o propósito do Deus soberano. Judas, com sua carne ativada no plano humano aqui, no plano horizontal, certo? Judas estava realizando de boa, né? Traindo, ninguém sabia de nada, mas não sabia ele que estava se cumprindo em Judas a vontade de Deus. Todo o mal que Judas realizou com Cristo, o traindo, ele simplesmente estava realizando a vontade soberana de Deus. E assim, se cumprindo as Escrituras, se cumprindo a vontade do Deus soberano. Então, Judas, aqui, Judas sabia, Jesus sabia, Judas estava sendo usado por Deus, cumprindo o seu papel, realizando a vontade e o propósito. A vontade e o propósito do Deus soberano. Agora preste atenção aqui, ó, Lucas, o negócio agora vai estreitar. Lucas, capítulo 22, versículo 22. Presta bem atenção nesta revelação aqui, ó. 22. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Foi determinado. As coisas não aconteceram aleatoriamente, não. As coisas aconteceram de acordo com a vontade soberana de Deus. Foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que a aflição espera aquele que o trair. Irmão, presta atenção aqui. Judas, a carne ativada de Judas, estava fazendo a vontade soberana de Deus. Sim, mesmo assim, Judas iria pagar o preço. Mesmo assim, Judas iria sofrer, iria ter aflição na alma por ter traído o Filho do Homem. Meu amigo, quem vai entender Deus? O mal que nós fazemos com sua carne ativada, Deus sabe, Deus vê, Deus governa, Deus é quem detém, Deus proíbe ou não. Deus, ele pode permitir ou não. Isso está na vontade soberana de Deus. Agora, o mal que eu, o irmão, vão praticar, não é Deus culpado, Deus não é pecador, Deus não é ímpio, Deus não é mau, Deus é bom, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é paz, Deus é da graça, Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus protege, Deus ama. Só que tem um porém, meu irmão. Judas praticou um mal, né, que estava na vontade de Deus. Teria que acontecer aquilo com Judas. Teria que acontecer aquilo com Jesus, pois estava determinado que o Filho do Homem deve morrer. Determinado. Você vai ver mais. Vamos melhorar isso aqui, esta visão. Só que também o mal que o homem pratica vem para ele, não para Deus. Não é Deus que vai pagar, não é Deus culpado, não é Deus pecador, não é Deus ruim. Deus é bom, meu irmão. Quem disse foi Jesus. O nosso Deus eterno, soberano, ele é bom, perfeito. Seus planos são perfeitos. Os planos dele foram planos de sabedoria e soberania e de amor. Deus é bom em todo tempo, diz as Escrituras. Agora, o mal que eu fizer, o mal que você fizer, quem vai pagar sou eu, quem paga é você. É assim que a Bíblia ensina. E isso tudo dentro da vontade de Deus. Vamos ver aqui. Então, capítulo 22. Agora, Mateus. Então você viu que o Filho do Homem foi determinado que... pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Foi determinado. Quem o traiu? Jesus. E Judas, a carne ativada de Judas, fez a vontade de quem? De Deus. Estava no plano de Deus. Ele cumpriu as Escrituras. Cumprir as Escrituras é realizar, é fazer a vontade soberana do Deus Yahvé. Então, Marcos também, capítulo 26, olha o que diz aqui. Mateus, capítulo 26, lemos Lucas, vamos para Mateus,
capítulo 26, versículo de número 24, que diz: o Filho do Homem, presta atenção aqui nesta revelação, o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram. As Escrituras declaram, ou seja, é um decreto de Deus, é a vontade de Deus, certo? É soberania de Deus. Teria que acontecer, porque isso aqui é um decreto de Deus. As Escrituras, Deus decretou que Jesus iria morrer. Há muito tempo, né? As Escrituras declaram há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Olha só a sentença para Judas. Deus sabia que Judas iria trair seu filho? Sim. Deus determinou, as Escrituras aqui, ó, que este homem iria trair Jesus? Sim. A carne ativada de Judas fez a vontade de Deus? Sim. Mas quem sofre o dano? Judas. Quem pecou? Judas. Quem paga o preço? Judas. Quem vai sofrer o pecado que comete? Judas. Quem planta vai colher, quem planta o mal, colhe o mal? Judas. Não é Deus não, meu amado. Você está entendendo diferente. Soberania de Deus é para a glória dele. Deus determina, Deus planejou antes da fundação do mundo que Judas iria trair, que Judas iria nascer mal, perverso, pervertido. Todavia, o mal de Judas foi para ele, para Judas, e não para Deus. A glória é para Deus, o poder é para Deus, a exaltação é para Deus, o louvor é para Deus. Entendeu, meu amado? Deus continuou perfeito, sábio, santo, amando. Seus planos, seus projetos continuam por toda a eternidade. E quem fez isto aqui, Judas realizou com a carne ativada um mal que foi trair Jesus, mas ele que pagou, meu irmão. Essa é a regra do Deus soberano. Esta é a lei do Deus soberano. Você não entende. Por isso que você fica meio, sem saber, chamando Yahvé de Moloque. Não é por aí não. Então, o que está escrito a seu respeito aqui? Ó? Jesus morreu, Judas, na sua carne ativada, fez a vontade de Deus. Por quê? Porque estava escrito, que declaro há muito tempo que isto iria acontecer. Salmo 69, versículo 25. Presta atenção aqui nesse salmo. Salmo 69, versículo de número 25. Olha o que aqui diz. Salmo 69, 25. Um salmo messiânico que apresenta notável descrição dos sofrimentos de Cristo, escrito por Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo nascer. Que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém em suas tendas. Se referindo ao sofrimento, salmo de Davi, se referindo aqui ao sofrimento de Cristo. Cristo seria traído, Cristo seria morto pelas mãos dos ímpios e Israel ficaria deserto. Isso é um salmo que se cumpriu literalmente do ano 33, até o ano 70 depois de Cristo. Outra coisa aqui, João 13, 8, aqui ó, João, capítulo 13, versículo de número 8, que diz: lavar os meus pés de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui, João capítulo 13, versículo 18, irmão Van, 18. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço o que escolhi. Olha só como ele sabia. Conheço o que escolhi. Mas isto cumpre as Escrituras, que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Olha só como até isso, esse cuidado Deus teve de completar seu plano, lá no ano 33. Tudo, irmão, tudo estava no controle soberano do Eterno, do Pai dos Espíritos. Ele conhecia tudo, sabia de tudo, governava tudo e
tudo estava no seu controle soberano. Não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Bendito seja o Eterno. Mateus 26, olha Mateus agora. Então veja que as escrituras estavam se cumprindo, os salmos já falavam dos cumprimentos, meu amado. 1000 anos antes de Cristo nascer, já estava decretado que a carne ativada de Judas iria trair o Filho de Deus. E isto se cumpriu 1000 anos depois, aqui no ano 33 da primeira era cristã. Salmo de número aqui agora, Mateus 26, vamos aqui para Mateus, capítulo de número 26, olha só, isso, profecias, ou seja, Deus falando que a carne ativada de Judas iria trair seu filho. Mateus 26, do 20 ao 23. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Presta atenção aqui. 21. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Olha só, meu irmão. 22. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. 23. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesa, da mesma tigela comigo, vai me trair. Está vendo aí? O Salmo 100 e o Salmo 41 se cumprindo exatamente na vida de Judas. Ou seja, Judas, com todo o seu mal, com toda a sua carne ativada, cumprindo aqui um decreto de Deus, fazendo a vontade de Deus, iria trair Jesus. Beleza? Tranquilidade. Agora, outro salmo, deixa eu ver aqui. Vamos deixar aqui para o próximo estudo. Agora o próximo estudo, meu amado, eu sinceramente digo a você não pode perder, que é o finalzinho disso aqui. Porque aqui eu vou passar do horário, mas eu garanto a você que no próximo estudo você vai dizer assim: irmão Van, realmente a carne ativada do homem está sob o controle de Deus. Irmão, meu amado, você que é da graça, nenhuma carne ativada vai sair por aí estuprando ninguém, não. Não é assim não, meu amado. Nem o ímpio vai sair por aí fazendo o que ele quer, não. Não é. O ímpio poderia muito bem pegar o revólver, encher o seu bolso, sua calça, seu cinto, cheio de revólver, de todo tipo de arma e sair matando. Ele não faz isso não, meu amado. Não é assim não que acontece não. Só acontece, só morre se Deus permitir. Só nasce, você viu lá, se Deus permitir. Qualquer ação nesta vida aqui dos homens só acontece se Deus assim o permitir. Ainda está no controle de Deus. A humanidade ainda está sobre a vontade e o controle soberano do Deus eterno. Entendeu? Nada está alheio, não. Deus não perdeu seu governo para uma carne podre, não. Pelo contrário, esta carne podre obedece à vontade, à voz e o poder do Deus eterno e soberano. Assim eu creio, assim diz as Escrituras. Bendito seja Deus. Então, no próximo estudo, presta atenção aqui agora. No próximo estudo, referências bíblicas de que a carne ativada, complementação desse, a carne ativada de Judas fez, a Bíblia diz que a carne ativada de Judas para o mal fez toda a vontade, integralmente fez toda a vontade do Deus soberano. Eu convido a você não pode perder. Sou seu irmão Van, daqui de Cabedelo. Deixa teu like aí, se inscreva neste canal, dá uma moral para a glória de Deus. Não perca o próximo estudo, certo? Judas nasceu, foi escolhido entre os 12
cumpriu todo o seu propósito com a sua carne ativada, realizando a vontade de Deus. É isso, irmão Van, isto é uma heresia, não assista esse irmão não. Próximo estudo, Deus te abençoe grandemente.